É necessário um valor investido em antiações maior do que um valor investido em ações? A grande resposta para essa pergunta é depende. Vinícius, você está sendo liso na minha pergunta. Você não está me dizendo a resposta que eu espero. Eu sei, eu não estou dizendo a resposta que você espera porque eu sou honesto, sincero. Eu poderia simplificar o mundo em uma resposta objetiva e te enganar e te dizer algo que não é efetivamente a verdade. Mas eu aprendi com o cara que posso considerar como um mentor, que ele diz assim, ó, quem se baseia por princípios nunca se dá mal na vida, mas quem fica seguindo regrinha por exemplo, quanto por cento aqui, quanto por cento lá, que serve para todo mundo, essa pessoa vai se dar muito mal porque ela não tem entendimento das coisas. Então, vamos para os princípios, vamos para os fundamentos. Quando você busca se tornar um investidor sempre em alta, quando você busca lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, o que é que acontece? Você precisa investir na bolsa, precisa investir em ações. Ações são um investimento que, historicamente, se a gente pegar no longo prazo, mais valorizam, mais rentabilizam, mais geram lucro para qualquer investidor. Entretanto, principalmente no Brasil, a gente passa por momentos de alta e de queda, ciclos de crescimento e crise, ciclos de rentabilidade positiva e rentabilidade negativa. Logo, é muito mais eficiente você conseguir lucrar também nas quedas. Para você lucrar também nas quedas, você precisa de anti-ações. Só que você tem um ponto crucial aqui, tá? Se eu tenho anti-ações, é para eu conseguir lucrar quando as ações estão em queda. Agora, concorda comigo que a depender da ação que você tem, essa ação vai oscilar mais ou menos? Vou te dar um exemplo. Se você tiver ação de uma empresa de petróleo, essa ação vai oscilar muito mais do que se você tiver ação de um banco, por exemplo, de uma empresa de transmissão de energia elétrica. Então, a depender de qual é a ação que você está comprando, qual o tamanho da empresa, qual o setor onde ela está inserida, certo? Como que você diversifica suas ações, qual o setor que você tem mais peso, qual o setor que você tem menos peso na sua carteira, se é o setor elétrico, se é o setor de commodities, se é o setor de aviação, se é o setor de construção. A depender de tudo isso, você vai ter uma certa volatilidade da sua carteira, ou seja, uma certa oscilação nos preços das suas ações. Com base na oscilação dos preços dessas ações, você tem que ter uma dose específica de anti-ações, certo? Então, por exemplo, se você for uma pessoa que privilegia mais ações de setores previsíveis, investe mais em ações de empresas grandes, já consolidadas, você vai ter que ter uma dose menor de anti-ações do que uma pessoa que investe somente em empresa pequenininha de setores que só crescem diante de um crescimento da economia, diante de subsídio do governo, ou subsídio de crédito e tudo mais. Então, depende. Essa é a grande verdade. Por quê? Você precisa ter um antídoto para um veneno específico. Um veneno é o nível de volatilidade que você tem. O antídoto vai depender do veneno. Não adianta você chegar no hospital e dizer, fui picado por uma cobra. Ok, qual cobra? Porque não adianta. Você tem alguns venenos que você tem que ter um antídoto específico. Talvez até todos, mas eu não sei muito bem de veneno de cobras. Eu lembro que na época do exército, a gente teve instrução sobre isso e eu sabia na ponta da língua, só que agora já faz um bom tempo, então não me lembro mais. Mas o fato depende da volatilidade. Outra coisa que depende dos seus objetivos. Como assim? Vinícius, eu tenho um objetivo um pouco mais de curto prazo, um prazo muito mais curto do que outra pessoa lá que está pensando em chegar na sua independência financeira, sua liberdade financeira daqui 20 anos. Se você tem menos tempo, você precisa ter uma rentabilidade maior. Se você precisa ter uma rentabilidade maior, você tem que configurar a sua carteira de uma forma específica para que ela tenha esse potencial de te dar um retorno maior. E aí você vai ter que até aceitar um pouco mais de oscilação nos seus investimentos. Então você vai ter que ter um perfil de investidor um pouco de moderado para arrojado. Você não vai poder usar, por exemplo, aquele modelo de Magar, que é o que eu chamo de Magar 1, que é uma carteira específica que faz você lucrar nas altas quedas da bolsa, que em todos os anos da história rendeu positivo. Inclusive em anos que as ações caíram mais de 40%, como 2008. Você não vai poder usar esse modelo de carteira porque você quer uma rentabilidade ultra alta. Agora, se os seus objetivos, você vai levar um pouquinho mais de tempo, 8 anos para você conseguir realizar, ou enfim, teria que fazer uma simulação específica, você pode usar uma carteira muito mais conservadora e por conta disso você teria mais anti-ações em comparação às ações, tá? Então vai depender desses 3 fatores. Primeiro, como está estruturada a sua carteira de ações. Segundo, quais são os seus objetivos. Terceiro, qual o seu perfil de investidor? Unindo essas 3, você consegue ter a dose certa de anti-ações dentro da sua carteira. Para os meus alunos, eu consigo dar uma resposta muito mais objetiva. Por quê? Porque sou eu que ensino a analisar cada vírgula
quando a pessoa vai selecionar ações, quando ela vai montar uma carteira de ações, quando ela vai selecionar fundos imobiliários, quando ela vai montar uma carteira de fundos imobiliários. Então eu sei como cada um vai se expor. Sabendo como cada um vai se expor, eu consigo ser muito mais objetivo quando eu falo de quanto por cento investir em ações, por exemplo. Mas agora, você, eu não sei. Você, eu não sei. Por quê? Eu sei lá como é que você seleciona ações, como é que você diversifica ações. Entende? Sei lá. Então, vai variar. Depende de todos esses fatores, mas eu quis aqui te mostrar a base, os princípios, os fundamentos, para que você não cometa nenhum erro, tá? Então, preciso ter mais anti-ações? Não sei. Menos? Não sei. Mesma quantidade? Não sei. Depende. Vai depender.